Eu vou fazer uma fala aqui que eu deveria ter feito lá na Presidente Vargas, mas como estava muito movimentado, a gente achou melhor fazer aqui, que é do Corredor das Mangueiras, né? Quem é da cidade de Belém, por sinal, quem está vindo pela primeira vez no roteiro geoturístico? Levanta a mão, por favor. É bastante gente. E quem está participando pela primeira vez do Circular? Menos gente, que bom. Que bom que vocês, né, estão vindo no projeto e fazendo parte, né, do Circular. Essa iniciativa é muito importante para conhecer a cidade, né, para a gente pensar a cidade a partir da própria cidade, né, a partir da rua. Bom, então eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Aqui eu vou falar do Corredor das Mangueiras, vou falar sobre a nossa gastronomia e falar um pouquinho desse contexto da Avenida Presidente Vargas. O Corredor das Mangueiras, é interessante dizer que as mangueiras, elas não são originárias da Amazônia. É um fruto que foi trazido da Ásia para ser cultivado aqui na cidade de Belém, para ser cultivado na Amazônia de uma forma geral, pensando justamente na aclimatação da cidade, né? A gente vive numa cidade muito quente, onde a luz do sol é muito intensa e está presente boa parte, né, do dia. Então, pensando na aclimatação da cidade e numa forma de tornar, né, as ruas mais agradáveis para andar, né, para caminhar. Então, o Antônio Lemos decide utilizar o fruto, né, utilizar a semente em várias ruas da cidade de Belém. E a mais significativa, né, vai ser a Presidente Vargas, que a gente vai ter esses corredores de mangueiras. Para além disso, o fruto é interessante porque ele também pensou, né, dessa forma, porque ele também vai ser um alimento para as populações, né, para as populações, principalmente as populações mais pobres. E até hoje a gente tem os catadores de mangas, né, pela cidade. Para além disso, a gente também encontrou registros de que a mangueira, ela libera um determinado óleo na sua folha que é bom para a nossa respiração. Então, quando a gente está caminhando ali no Corredor das Mangueiras, a gente também está cuidando da saúde. Isso é muito legal, né? Para além disso, a Avenida Presidente Vargas não teve esse nome primeiramente, ela se chamava Travessa dos Mirandas, porque a toponímia da cidade nos revela que antigamente as ruas tinham um nome de algum ponto de referência. Então a Avenida Presidente Vargas chamava Travessa dos Mirandas, por ali morar a família Miranda. E a gente tinha a Rua do Açougue, a Rua da Cadeia. Todas essas ruas tinham, né, como seu nome, um ponto de referência importante para a cidade, né, para o cotidiano da cidade. E hoje a gente já trata a toponímia das ruas fazendo homenagens, né, a personagens importantes da história, períodos importantes da história. É interessante também falar que esses nomes, né, esses nomes dessas ruas também vão ser eleitos obedecendo um determinado contexto. Então, a Praça da República, a Avenida Presidente Vargas vai se chamar Presidente Vargas em homenagem ao Presidente Vargas, né? Em todas as cidades brasileiras tem uma Avenida Presidente Vargas na sua isso, exceto São Paulo, não tem. E assim, outras ruas, né? A gente vai ter Rua dos Tamoios, as ruas Apinagés, Tupinambás, estão fazendo referência a troncos indígenas, né? E enfim, a toponímia da cidade também vai nos revelar o que a gente elege para contar na nossa história, né? Uma outra característica também da Avenida Presidente Vargas são os bondes, né, que também se passavam nela. Os bondes, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho para vocês sobre os bondes, mostrando o trilho dos bondes para vocês ali na Santo Antônio. E aqui a gente fala também sobre a gastronomia. É interessante a gente pensar sobre a gastronomia da cidade, principalmente agora que a gente tem, né, um projeto de Belém como um polo gastronômico da Amazônia. Então é interessante refletirmos sobre esse polo gastronômico, né? Sobre o que a gente está falando, que é a nossa gastronomia. A nossa gastronomia é um sincretismo de várias culturas. A gente tem a cultura dos colonizadores europeus, né? Com a introdução de algumas caças, como o pato.
Não que aqui na Amazônia não existisse pato, existia, mas era uma espécie diferente do que a gente tem hoje, porque a que a gente tem hoje vai ser introduzida pelos colonizadores portugueses, principalmente. A gente também tem a influência gastronômica, a influência da cultura das populações que foram escravizadas, principalmente a cultura negra e a cultura indígena. Então a gente vai ter alguns determinados modos de saber fazer as comidas que vão nos remeter à cultura indígena, como o tucupi, a mandioca, né, a farinha, né, a própria exatamente, a própria modo de fazer indígena, e também algumas a forma, né, de preparo de comidas, como a nossa maniçoba, né, que vai ser também a maniçoba, talvez ela reflita muito mais, né, esse sincretismo das culturas, né. É interessante falar também sobre, quando a gente está pensando na gastronomia, que a gente tem alguns hábitos de comida, né, da cidade, de hábitos cotidianos que foram introduzidos no período da Belle Époque, como o hábito de comer na rua. Né, a introdução dos coretos na nossa cidade, o coreto na Praça da República, a gente tem coretos espalhados, né, ao longo da cidade, né, nas Rocinhas, a gente tinha nas praças na Batista Campos, a gente tem na Campina, na Cidade Velha também tem alguns coretos. Então esses coretos eles vão ser justamente, vão vender mercadorias a granel e vender também a retalhos, né? E aí a gente vai ter começando a ser introduzido o hábito de comer na rua, né? E aí a gente tem os coretos, mas a gente também tem as nossas algumas barraquinhas e algumas, como eu posso falar, aqueles carrinhos de pupunha, que vendem pupunha, que vendem castanha. Isso também vai ser um resquício desse período da Belle Époque. Para além disso, é importante falar também que a gente veio falando para vocês fazerem um exercício de voltar ao passado, né? De olhar nas edificações. A gente vem falando também de um conceito muito importante, ainda hoje os carrinhos de mingás, né? Que vem de açaí, né? Vários. Antigamente tinha cascalho, Vila Cascalheiro ainda tem. Raspa. Então tem várias tem várias, né, desses exemplos. É interessante a gente falar de um conceito chamado rugosidade, né? Rugosidade espacial. O que vai ser esse conceito? Na geografia, a gente tem um geógrafo que chama Milton Santos e vai conceituar esse termo bem como as rugas marcam o nosso rosto e nos remetem a um tempo passado, as nossas marcas de riso, né? Vão nos remeter a um tempo passado. As rugosidades espaciais vão ser formas arquitetônicas construídas em um tempo pretérito que vão permanecer com a sua função ou não atualmente. Então, o Teatro da Paz é uma rugosidade espacial. Então, ele vai permanecer com a sua função de teatro. Mas a gente tem, por exemplo, esse prédio aqui, onde é a CIA hoje, era um hotel. Mas ele permanece com a sua forma e hoje tem uma outra função. O Cinema Olímpia é uma rugosidade espacial, apesar de já ter sido descaracterizado, mas continua no mesmo lugar com o seu mesmo funcionamento. E lembro que o Marco Antônio nos disse, né? O cinema mais antigo do Brasil em funcionamento. Então a gente vai ter várias rugosidades espaciais e vai ser interessante de percebê-las na paisagem, porque elas vão nos contar o contexto de formação, de sociedade em que elas foram construídas, né? Foram erguidas no espaço. Perceber que transformações são essas. Já que a gente está falando de cidade, está falando de transformações, o roteiro geoturístico ele não fala somente de coisas boas, como a gente vem falando até agora, né? Do nosso patrimônio e tal. É importante também evidenciar alguns problemas da cidade, como o que a gente vem passando agora, a circulação. A circulação da cidade é muito importante, porque a gente tem, por exemplo, calçamento ainda de pedras de ilhós, que algumas pessoas, como cadeirantes, pessoas idosas, têm dificuldade de andar. A gente não tem muita acessibilidade, né? Principalmente no centro histórico. Como a gente está fazendo parte do Projeto Circular, e o Projeto Circular tem essa característica de analisar o centro histórico, de pensar novas propostas
para o futuro do centro histórico e dos bairros adjacentes, é importante a gente falar também disso, né, de pensar que circulação é essa que a cidade de Belém tem hoje, que faz a gente ou não andar na rua, né, que nos dá um incentivo a andar na rua. Outro problema que a gente evidencia no roteiro geoturístico é a questão do lixo na cidade. Quantos de vocês hoje já não encontraram o chão sujo? Né, hoje, agora. Só nessas 2 horas que a gente tem caminhando. Só nessas 2 horas que a gente tem caminhando. Então, a nossa higiene com a cidade é importante, porque se a gente está falando de patrimônio, está falando de preservação de um espaço para gerações futuras, é importante a gente pensar na preservação que a gente está tendo hoje. Porque se a gente não joga lixo na sala da nossa casa, porque a gente vai ter que limpar depois, por que a gente vai jogar lixo na rua? Só porque a gente não vai limpar? Tem alguém que está fazendo isso, né? Tem investimentos públicos para que a cidade seja limpa. Então a gente tem que começar da gente. Não é o prefeito que vai lá na nossa rua acabar com o asfalto. Não é o prefeito que vai lá na nossa rua jogar o lixo no canal. É a gente que faz isso. Então é de dentro de casa, pessoa por pessoa fazendo a sua parte para que a cidade continue organizada e continue limpa, né?